Olá, você que nos acompanha pela TV Pantanal, no site nossarepublica.com.br e no YouTube. Bem-vindo a mais um episódio do Nossa República, o programa de entrevistas em que conversamos com personagens que movem, pensam e transformam. Hoje recebemos Mirela Duarte, jornalista, produtora cultural e escritora, que passou mais de uma década nas redações de grandes veículos digitais e impressos no Estado, contando histórias que importam. Mirela é uma das mentes criativas por trás do Guia Cultural Cuiabatem, uma plataforma que coloca nossa capital no mapa cultural do país e acumula 15 anos de experiência como assessora de comunicação, atuando com clientes de destaque em cultura, diversidade, esporte e meio ambiente. Nessa conversa, vamos explorar a trajetória de uma profissional que não apenas relata a realidade, mas também a produz e a imagina. Mirela trabalha com audiovisual, roteiros, pesquisa e direção em séries documentais, ferramentas que ela usa para documentar e amplificar vozes e iniciativas que transformam Mato Grosso. Mirela acaba de ingressar no mundo dos livros com o Livro das Mortes. Mirela Duarte, seja muito bem-vinda ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade, é um privilégio estar com você aqui hoje. Imagina. Eu queria começar, Mirela, você que é minha colega jornalista, eu queria que você contasse um pouco para quem nos assiste sobre essa sua trajetória, o que te trouxe até aqui, né? Você tem uma série de atividades ligadas à área cultural, à área digital, ao jornalismo, enfim. Como é que você atua no dia a dia e como é que você chegou neste livro, que é o primeiro de uma série, tenho certeza, é o Livro das Mortes. A gente fala sobre ele daqui a pouquinho. Sua trajetória, Mirela? Certo. Eu comecei a atuar enquanto jornalista tem quase 15 anos, vai completar 15 anos agora em 2026, muito jovenzinho. Mas 15 anos é a tua idade, né? Eu tenho 34, fiz 34 anos esse ano. E eu comecei, antes de começar a fazer jornalismo, eu já escrevia para blog, né, já tinha textos literários. Eu digo que eu comecei na literatura antes de começar nessa trajetória enquanto comunicadora. E eu aprimorei a minha escrita e a minha pesquisa como comunicadora, né? E tem muito a ver com... Você fez o F? Não, eu fiz o NIC, né? Isso, eu estudei o NIC e aí continuei o processo da escrita dos textos literários e fui para o jornalismo cultural e literário, obviamente, né? Porque eu já gostava muito. Eu falei assim, eu posso até testar outras coisas, vou aprender muito com esses processos, mas tinha uma força muito grande na minha vida. Minha mãe, professora de literatura, pessoas da música, outras pessoas que eu sempre me conectei, então esse universo sempre me chamou muita atenção. Você sempre teve um vínculo muito forte com alguns artistas plásticos, já em decorrência da profissão, de entrevistas, ou desse gosto pelas artes, como é que é isso? Sim, eu já fazia aula de pintura, já tinha um pequeno ateliê, já com 15, 16 anos eu achava que eu seria estilista ou artista visual, era realmente o que eu imaginava para minha vida. Não fugiu muito disso também, né? E aí eu performei uma mudança ali, não, realmente, nossa, jornalista é uma pessoa muito séria. E aí eu comecei a entrevistar pessoas e conversar com os meus próprios professores, por exemplo, o Benedito Nunes, sobre arte, sobre pintura, e começava a escrever, anotar nos blocos, tinha diário, tinha bloco, sempre foi muito disso de escrever, assim, manualmente, sem ser só por computador. E aquilo não era tão forte naquela época também, no anos 2000 e pouquinhos, no início dos anos 2000, celular e computador não era tão forte como é hoje nessa produção jornalística. E aí eu comecei a ter muitas anotações, então eu digo que essas anotações, algumas têm 10, 8 anos, muito antes de eu começar a cogitar a escrever um livro. Quando eu percebi, eu tinha assim, mais de 30 blocos de anotações. E eu falei, eu acho que eu posso transformar isso e todas as mensagens com essas pessoas que eu convivi nos últimos anos em mensagens que talvez eles não tenham documentado em vida, porque as pessoas vão e perguntam para o artista, mas o que significa a sua arte? Qual que é a sua técnica, né? O que você quis dizer com isso? Mas não fala muito da pessoa.
né? Não fala do que fez com que ela chegasse até esse caminho. Então, essa primeira publicação, ela traz principalmente vulnerabilidades, né? Vulnerabilidades, pessoas que passaram por um processo de doença terminal, pessoas que eram extremamente tímidas, inseguras, ou então eram tão transgressoras que elas não eram tão bem aceitas na sociedade ou pela família, né? E elas não compartilhavam isso com todo mundo, não era todo jornalista que chegava até lá e elas, vou abrir meu coração, né? O que eu fazia para eu conseguir esses depoimentos. O lado humano das pessoas, você buscar cativar a confiança, né, para que as pessoas se abram, é um talento isso, importante no jornalismo, viu? Porque hoje o jornalista está muito focado naquela coisa de não ver a pessoa, ver só os fatos, né? Isso. Que você teve toda uma relação com alguns desses artistas. Você trata no livro de 5 anotações de falas ou de posicionamentos de 5 desses artistas. Pode falar quais são? Sim. Vitória Bazaia, Benedito Nunes, Capucine Piciaroli, agora minha memória está já assim, Adir Sodré. Adir. Né? Eu estou esquecendo alguém, com certeza. Mas o livro das mortes não tem nada a ver com artistas que nos deixaram, que fizeram a passagem. Eu selecionei alguns desses artistas, né? Tem uma próxima publicação que ela traz 12 artistas. Você tem outras anotações, outras entrevistas, outras conversas no sentido mais íntimo com as pessoas. Isso. O que eu fiz na dinâmica desse livro? Eu trouxe para dentro desse livro os contos e as crônicas inspiradas nesses diálogos, né? Nesse próximo livro, que ainda não foi publicado, que vai sair agora em 2026, eu vou trazer cartas, fotos, bastidores, explicando um pouco da arte, da inspiração de cada um deles e documentando um pouco do que desde os anos 70, a Regina Pena, que era quem estava esquecendo. Que então são algumas histórias que eu contribuí, né? E eu quero trazer um aspecto histórico mesmo de registro, porque eu acho que essas pessoas merecem essa contribuição, porque o legado delas atravessa a arte, o que elas deixaram enquanto obra. A vida delas é muito simbólica no sentido da gente sentir o que essas pessoas passaram para que a gente tenha essa documentação, que a gente tenha obras físicas hoje. Então, assim, o ser humano vem antes. Então, quando eu trago vulnerabilidades humanas, eu mostro que essas pessoas passaram por muita coisa para elas conseguirem chegar na parte bonita, na parte maravilhosa, que é a inspiração. O que vem antes da inspiração? Vem a dor, o sofrimento, o choro, a doença, a pobreza, a homofobia. Então, assim, coisas que eles não falavam sempre em público, porque não tinham liberdade para falar isso mesmo, né? E o que eu me colocava dentro desse processo, junto com eles de criação, como eu também já pintava e já gostava muito de arte, pintava uma tela, perguntava da técnica, ficava olhando e chegava num assunto assim de uma forma muito natural, e quando eles percebiam, eles estavam contando como se eu fosse uma amiga, uma história. Então, assim, esses blocos de anotações eu trouxe todas essas observações e fiquei refletindo sobre elas nesses anos. Então, eles me inspiraram também, esses contos e essas crônicas. Alguns eu escolhi para estar nessa primeira publicação, para que mais pessoas tenham acesso a essa obra. E a vida dos artistas, de uma maneira geral, tanto das artes plásticas como da música, do teatro, enfim, elas sempre inspiram muito interesse, né? Elas sempre despertam nas pessoas curiosidade, né? É interessante esse enfoque, quer dizer, não é uma reportagem sobre o artista tal, sob o ponto de vista da técnica, enfim, na verdade é uma conversa mesmo. É uma conversa, né? Que você acaba captando coisas que vão além da informação. Isso, é que eles trazem sempre também isso que você disse, a inspiração está na tela. A inspiração ela modelou uma arte, ela costurou uma boneca, dependendo daquilo ali, ela traz a inspiração e pronto, está materializado. Então eu trago a inspiração da inspiração também nesse livro, né? Observando como essa pessoa é diferente, como ela se movimentava, como ela via o mundo, como ela mexia no barro, e isso, falei, nossa, isso aqui realmente é algo único no mundo, né? Então essas crônicas, elas são isso. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é
essa coisa da trajetória das pessoas, da construção de cada um, né? Das vivências de cada um, que resultam no momento presente, seja ele qual for, né? Da pessoa. Eu tenho um grande amigo, um querido amigo, uma pessoa maravilhosa, espiritualizada, um sacerdote de Umbanda que enfim, é uma pessoa extremamente sensível, né? E ele costuma abrir todos os trabalhos, as giras que chamam na Umbanda, falando agradecendo, né? E entre os agradecimentos que me chama muita atenção é ele falar que agradece a todos os congás que os trouxeram até aquele ponto, né? Quer dizer, uma referência e uma reverência, né? Às vivências diversas que ele teve ao longo da vida e que é importante para cada um de nós, né? Quer dizer, de uma certa forma, se reconhecer, né? Porque todo mundo já fala que a gente é fruto do meio, mas eu acho que a gente é fruto das nossas vivências, das nossas experiências, para o bem ou para o mal, né? Tudo acaba, todo resultado vem dessa somatória, não é isso? Você percebe isso no livro, nessa atividade de desenvolver a escrita, a literatura? Perfeito. Porque aí é uma mistura de literatura com reportagem, né? Mistura. Não tem como, né? Eu bebi bem e bebo ainda bastante dessas duas fontes. Eu acho que a partir do momento que a gente alcança uma informação, a gente acaba transformando ela pela nossa própria vivência, né? Você sabe disso muito bem, mas assim, eu sinto que elas me transformaram mesmo enquanto ser humano. Então, assim, eu sempre trago muitas referências de outros livros, outras culturas para os meus textos, sempre tentando mostrar o quanto a nossa cultura não perde para nenhuma outra, né? O que a gente vive aqui. Mato Grosso é riquíssimo, né? Muito. Houve uma época, eu estou aqui mais ou menos uns quase 40 anos, se não for 40 anos, 40 anos, cheguei em 85. E eu assisti Mato Grosso, que me surpreendeu muito, com uma produção riquíssima nas artes plásticas, com artistas plásticos no estado inteiro, em Barra do Garças, Barra do Tui, em Tangará, no Alta Floresta, Cuiabá, incendiado com Adir, com todos esses nomes, né? Sinto que isso está um pouco hoje meio morno, vamos dizer assim. Eu acho que já foi mais efervescente, né? Em compensação, na literatura vem crescendo cada vez mais. Quer dizer, há um movimento de pessoas, de gente se dedicando à literatura, enfim, ainda que seja uma literatura acadêmica, mas muita gente boa, muita gente escrevendo coisas boas e importantes. Eu falei essa semana com o Fabrício Carvalho sobre o livro dele, que ele lançou recentemente. E é um livro acadêmico, tem uma visão acadêmica, mas importantíssima na formação da gente, do pensamento moderno, daquilo que está acontecendo com a realidade. De que maneira, Mirella, como você tem procurado retratar no livro essa visão da conversa íntima, da vivência, né? E como é que você vê a literatura e esse processo de escrita dos nossos autores, você deve acompanhar, e também das artes plásticas. E sobre o momento da literatura, enfim, dos nossos autores, muitos livros sendo produzidos também. Como é que você avalia esse momento em relação a esses dois aspectos da arte? Você me fez várias provocações, né? Várias coisas passando pela minha cabeça quando você introduziu a pergunta. A primeira o que eu tento propor nessa primeira publicação? Que ela seja uma obra
muito rasurada, que as pessoas pintem, tem ilustrações dentro dela em preto e branco para as pessoas não terem medo do livro. Eu sinto que as pessoas têm medo de abrir um livro, de comprar um livro, porque elas são às vezes assustadas com o processo de talvez fracasso, de começar um livro e não passar do primeiro capítulo, das 10 primeiras páginas, você, poxa, eu não consigo nem ler um livro, e existe uma pressão muito grande, assim, não, você tem que ler, você tem que consumir, você tem que comprar, tem que ler clássicos, tem que... Um livro de 300... As pessoas não têm tempo, às vezes, para dormir 6 horas por dia, né? Não tem tempo para passar tempo com a família, com os filhos, né? Como eu vou chegar numa família, numa senhora de família, num senhor ou em qualquer outra pessoa que seja, que não esteja dentro de uma academia, que precise fazer aquilo para concluir um curso, falar... Esse é meu livro, você tem que ler esse livro. Eu acho uma pretensão muito grande da minha parte. E falta... Ou da parte de qualquer um, vamos falar a verdade, né? Qualquer um que se dispõe a escrever tem que estar sujeito... né? Eu acho que falta, assim, eu não vou dizer que é empatia, mas eu acho que falta um pouco de uma análise social mesmo. Entendeu? As pessoas já trabalham demais e têm pouco tempo para descansar. Então, além de ter trabalhado hoje, não sei quantas horas por dia, cuidado da sua casa, feito a sua comida, se alimentado bem, ido para academia, leia um bom livro, que aí algumas pessoas vão falar que no caso deve ser o meu ou de qualquer outro autor super renomado. Não, eu não me coloco nesse lugar. Eu acho que se as pessoas tiverem acesso a pelo menos um conto por dia, uma crônica, sentar e falar, nossa, agora eu tenho 15 minutos aqui para respirar e ter um tempo para mim, eu acho que é autocuidado. A pessoa ter um momento da vida dela que ela vai separar, e isso é um exercício. Hoje é 15 minutos, meia hora, daqui um tempo vai ser um dia todo, uma tarde, não sei. Essa pessoa vai administrar como for confortável e possível dentro da realidade dela. Mas o que eu trago é um livro de poucas páginas para realmente as pessoas se provocarem e pensar. E algumas pessoas compraram um livro falando isso. Esse eu vou comprar porque ele é muito fininho, eu acho que eu consigo ler. Ela não teve medo de comprar o meu livro. Ufa, passei a primeira barreira. É uma estratégia interessante, porque de fato é isso, né? Essa realidade é tão forte que até aplicativos que você não lê, você ouve os livros, né? Então pega um livro de 300 páginas, transforma em 10, 12 minutos e você lê uma síntese da história, né? Um resuminho. Para atender a essas necessidades da falta de tempo, oriunda da falta de tempo, da vida agitada que todo mundo leva, né? Mas essa coisa de ler, ela tem enormes vantagens sobre as telas. As telas viciam, os livros também. Mas as telas fazem mal para a saúde, né? Liberam, enfim, dopaminas que, enfim, viciam mesmo no sentido negativo, né? Você fica muito ausente da relação com as pessoas. O livro não, embora você sempre se resguarde, use um momento pessoal para a leitura, mas ele é muito interessante. Eu reclamo um pouco hoje, porque eu estou com 65 anos, estou chegando aos 65, falta um pouquinho. Mas e aí já tem um pouco de dificuldade, a visão atrapalha um pouco, você cansa mais para ler, demora mais para ler, né? Um livro mais longo, mas acho que é fundamental, é um momento de muita... Enfim, é um momento que você consegue colocar a sua mente concentrada se a história for boa, então, maravilhoso, né? Eu acho que a leitura é uma coisa que vale a pena, apesar dessa pressão. Mas eu acho que a estratégia sua foi boa. Isso. Eu falo que é também essa introdução porque é quase um resgate, né? Ainda se lê muito pouco. Do jeito que você está falando do livro, no sentido de histórias, conversas mais íntimas com essas pessoas, desperta uma curiosidade enorme, né? Quem não gosta de uma fofoquinha? Né? Isso. Eu espero sim, que esse livro te leve para o próximo, porque a ideia é te pescar, ir para o próximo, e daqui a pouco, não, eu já li todos os livros da Mirella. Então, essa questão que a gente estava conversando de ser uma estratégia mesmo, né? Porque eu vou lançar em um curto período o próximo, então, assim, eu nem terminei o primeiro, isso não vai acontecer, né? Então, é um teaser. É um teaser. As pessoas
Normalmente, as pessoas que já fazem uma leitura, já tem um período para isso, elas vão ler isso em menos de uma semana, em 2 dias. Um dia teve gente que sentou no lançamento, durante as 3 horas do lançamento, que são leitoras assíduas, leu tudo. Né? Então, assim, a minha provocação é a seguinte, é que as pessoas que ainda não têm esse contato, que não alcançam o livro, que não compram o livro, que não se colocam dentro dessa dinâmica, também seja meu público. Eu quero que as pessoas que ainda não fazem isso comecem a fazer, porque é justamente isso que você está falando. É importante a gente se desligar um pouco da tela, é importante a gente parar de ser hiperestimulado o tempo todo. E o que eu trouxe? Essas ilustrações, elas são para que as pessoas também produzam alguma coisa. Eu não estou só consumindo, sei lá, estou relaxando, só estou soltando um pouco tudo, toda a pressão, toda a cobrança do chefe, toda a tristeza, eu estou colocando aqui, ela vai começar a rasurar. E esse processo, com leitura, com pesquisa também, eu consegui chegar à conclusão de que quando a gente dedica um tempo, não necessariamente para ser produtivo, a gente só relaxa o nosso cérebro, faz com que a gente absorva muito mais a informação. Né? Então, esses artistas, inclusive, que é o ponto que eu queria de conexão com quem vai estar pintando esse livro, com canetinha, com tinta guache, com o que quiser, é que elas vão se conectar ao que movia essas pessoas a produzirem arte também, pintando. Que elas estavam ali tentando desafogar das angústias também, que é o que eu trago para o livro, que são as vulnerabilidades. Né? Então, assim, as pessoas se conectam um pouco na leitura, peraí, deixa eu pensar um pouco, isso foi pesado, isso foi forte, aí ela começa a pintar, tem um espaço que eu chamo de espaço de silêncio, vamos respeitar aqui a reflexão, 1, 2, 3 páginas, outro conto, outra crônica, e aí quando ela vê já acabou o livro. Aí espero que fique curiosa pro próximo. E a ideia é manter esse mesmo tipo de estrutura, quer dizer, com um espaço para pintura, com um espaço para escrita, enfim. Como é que você imagina, está imaginando esse próximo livro? O próximo, ele vem numa estrutura um pouco mais tradicional, né? É um livro já de mais de 200 páginas, e esse próximo eu trago também algumas das obras que são desses artistas e explico um pouco desse processo que eu estou te falando dentro da vida deles. Né? Então, assim, essa primeira dinâmica é uma dinâmica para rasurar, para se colocar nesse processo e uma preparação mental, intelectual e espiritual, emocional, seja como quiserem definir, para que compreendam o que é o próximo livro, né? Não que eu acho que alguém não pode ler de primeiro e compreender, mas se tiver algum tipo de privação, ela já vai ter sido rompida nesse primeiro. Essa estrutura do outro, eu trago, além desses contos e crônicas, tem mais contos e crônicas também, mas não é só isso. Eu trago um pouco de documentação histórica. Você mencionou também essa questão dos anos 70 e 80, ter uma efervescência cultural nas artes visuais, nas artes plásticas. Eu trago um pouco disso. Esses artistas, por exemplo, a Regina Pena, o Benedito Nunes e o Adir, são pessoas que sempre bateram muito nessa tecla, que esse momento foi um momento marcante, um divisor de água na vida deles, e que no fim da vida, ou alguns não sabiam que iam morrer também, que estava perto da morte, disseram, eu lembro, a Regina Pena falou assim, nossa, eu lembro que sempre eu sentava e ficava olhando aquelas lavadeiras, todas as vezes que eu fecho os olhos, que eu tô dentro, acamada dentro dessa casa de repouso, né, que foi onde eu entrevistei ela pela última vez, desse dia, é meu lugar de paz, é meu paraíso, porque ela via aquelas cores, elas batendo a toalha na pele, lavando, e era como se o espírito dela vagasse até aqueles anos que ela começava a pintar. Então, assim, a memória dessas pessoas, ela não respeitava, hoje é 2025, daqui 10 anos atrás, daqui 20 anos, não sei, elas viajavam no tempo como uma cápsula mesmo. Agora eu vou pintar porque eu vou lembrar daquele momento. E se colocavam nesse processo. Então, eu trago um pouco dessa estrutura técnica da pintura, um pouco da documentação histórica do que foi os anos 70, 80, 90 e outros, né? Esse período você tem razão. Eu me lembro da efervescência. Eu fui diretor da Gazeta durante muitos anos, diretor de redação do jornal. E uma das coisas importantes que o Grupo Gazeta fez foi instituir uma galeria no saguão do prédio do jornal, né? Uma galeria que a gente promovia exposições sistemáticas, reiteradas, periódicas, enfim, de artistas locais e que sempre faziam muito sucesso, né? Isso casado com a divulgação, com matéria no jornal, com a cobertura da TV, das rádios, enfim, ganhava uma dimensão importante, né? E abria espaço para artistas de todo o estado. Muita gente bacana, né? Expondo.
E aí a gente percebe, assim, é por isso que eu tenho essa sensação muito nítida, né, de que esse período dos anos 80, anos 90, foram muito ricos para as artes plásticas, né, para os nossos artistas e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, eu acho que essa parte vai demorar, este resto de bloco e mais um, mas eu acho importante. Você já começou a tratar um pouquinho dessa conversa com os artistas, né? Falou da Regina. Eu queria o seguinte, que você me falasse um pouquinho de cada um desses que você trata neste livro, só para explicar, não é uma biografia, gente. Ela está pegando anotações, transformando em crônicas, né? É isso, eu estou explicando certo, né? Perfeito, perfeito. Transformando em crônicas. E o próximo livro já é um pouco mais biográfico ou não? É um pouco mais biográfico, não chega a ser realmente uma estrutura perfeita de biografia. Mas biografia. você fala sobre a vida deles ou mais sobre percepção, sentimento? Eu tenho um cuidado, você me chamou de ativista também cultural e eu gostei dessa definição, porque todos os trabalhos que eu desenvolvi até hoje, acredito que a maior parte dos seus também, de outros jornalistas aqui, é documentar o que acontece em Mato Grosso. Eu acho que muita gente não reconhece a importância que a gente tem no cenário político, de produção, de indústria, de arte, seja o que for, porque essa documentação ela é muito escassa às vezes. O que é que as pessoas têm acesso? Né, as produções jornalísticas, normalmente, né, e eu, por exemplo, eu sou pesquisadora também, dentro do mundo do audiovisual tem um tempo, e para escrever algumas matérias de especiais históricos, eu sou uma pessoa que eu sempre vou no arquivo público, e a única forma que a gente tem de documentação, basicamente, a única não, mas precisamente eu acho que a maior, são matérias jornalísticas. Desde o que mais é o registro mais comum, mais próximo, né? Isso. E que as pessoas têm mais possibilidade de acesso. E eu percebo que há uma responsabilidade que eu acho que não só eu tenho essa consciência, mas muita da gente daqui, você é uma dessas pessoas que tem essa consciência de documentar. Então, quando eu trago, por exemplo, para um livro, ou trago para um documentário, dirigindo um documentário, ou para uma matéria, qualquer coisa, eu penso em contar essa história de uma forma para que uma pessoa que talvez nunca tenha tido acesso, seja de Mato Grosso, fora de Mato Grosso, ela entenda a importância e como funciona essa engrenagem, esse modelo sustentável, esse movimento histórico. Então, assim, nesse próximo livro a gente estava conversando sobre isso, a estrutura, eu trago, não é só uma questão biográfica, é uma questão de um registro histórico, que quem, seja um universitário, seja uma pessoa na escola, seja qualquer pessoa que ela vai ter acesso àquilo ali, ela vai entender. Ah, foi isso que aconteceu nessa época, tá registrado aqui, eu tô assistindo, eu tô vendo o que é isso. Porque é basicamente a forma que as pessoas têm de começar a conhecer e valorizar. E é um registro histórico. Eu entendo que a gente trabalha com registros históricos, assim como nós pesquisamos pessoas que fizeram antes da gente, há 50, 80 anos atrás. A gente continua fazendo isso daqui a um tempo, eu acho que isso vai ser importante nesse sentido, de documentação. Eu acho, assim, fundamental que tenha existem pessoas como você com essa perspectiva, né? Ainda mais jornalistas com esse compromisso com a documentação dos fatos, da história, do que acontece no dia a dia, na vida das pessoas. A gente tem muita coisa importante, né? Cuiabá, principalmente, eu acho assim que é um polo cultural riquíssimo, né? Mato Grosso como um todo, mas Cuiabá é um negócio fora da casinha, né? Embora em outras capitais talvez a cultura seja melhor estruturada como uma infraestrutura, um investimento público, né? Em museus, em exposições, enfim, com incentivo, com um fomento forte para tudo isso, mas Cuiabá tem essa riqueza, né? A riqueza ribeirinha do Siririco-Duru, que está lá na dança, correndo o mundo, né? Quer dizer, sai aqui da beira do rio e corre o mundo. A pintura é um negócio extraordinário, né? De Irigará e etc. Mas eu não vou falar nisso agora, vamos focar nas histórias, no conteúdo do livro. É um livro pequeno, fácil de ler, bom para entreter a gente com a pintura, para limpar a cabeça, para fazer a gente refletir. E aí, assim, você contava no bloco anterior um pouco sobre um contato seu com a Regina Pena. Vamos falar dos outros? Vamos. Um pouquinho dos outros? Qual que é a história que
teus contos, tuas crônicas traz sobre cada um deles. Você me empresta o livro? Empresto, porque claro. eu vou seguindo uma ordem. Tá Emprestado. Esse já é teu, eu vou pegar só emprestado. A gente abre, né, com Cores e Devaneios de Alice, né? A Capu, eu chamo ela de Capu, Piciaroli, ela sempre pintava obras muito coloridas. E ela, né? Sim, lindas. Então, Olha. assim, e aí eu trago ela como Alice, né? Porque todas as vezes que ela atravessava esse portal, que ela caía nesse buraco da inspiração ali, ela ia para outro mundo. E era quando ela realmente se aliviava. Ela enfrentou, para quem não conhece ela enfrentou um câncer, lutou bravamente por alguns anos e fez a passagem dela, mas ela já vivia numa dimensão paralela e eu trago ela como a própria Alice, né, pintando dentro dessas dinâmicas com essas cores. E quando ela partiu, eu disse, o dia ficou cinza. Capu, ela repousou os pincéis, né, mas ela contribuiu muito com as artes, então assim, além dessa questão da Frida, do universo de Alice... Ela também foi uma ativista na área cultural, né? De uma certa forma, muito forte. Ela fez com que a arte aqui, eu acho que ela teve um movimento importante, que a gente sempre faz uma leitura que a arte ela precisa ser muito clássica, ela tem que ser pouco acessível porque ela é de poucos, e ela não, ela transformou a galeria dela em sacola, camiseta, boné, agenda. Onde você quer? Eu coloque. E fez o marco como você está fazendo aí com o livro, né? Perfeito, uma grande inspiração para mim mesma. Então ela trouxe pequenas, vamos vender no preço de gravura menor, vamos fazer várias exposições. Então ela inspirou para que outros artistas também começassem a ter mais coragem, uma liberdade de exercer a arte é pop. A arte para todo mundo, por que não? Porque se ela é maravilhosa, todo mundo pode contemplar, né? E aí eu trago uma dinâmica de colocar rosas vermelhas ou rosas brancas, porque dentro do universo de Alice, no País das Maravilhas, a gente trabalha esse contraste. O que é bom, o que é ruim, o que é mágoa, o que é alguém que é impecável. Então, o branco e o vermelho. O branco e o vermelho eu trago esse contraste das emoções, né? Agora eu sou bem vista, agora não. O que eu faço que é aceito pela sociedade? Quem vai gostar de mim? Eu sou a vilã ou eu sou a mocinha? Então eu trago essa dinâmica em formato de crônica. E aí tem uma parte que é o que eu conto para as pessoas sobre Benedito Nunes. Na sombra das lixeiras, um menino. Ele disse para mim que ele começou a pintar, era muito criança, muito menino. E tem uma coisa muito engraçada que ele me contou, que eu falei, nossa, todo mundo, ele me contou isso, eu tinha uns 13, 14 anos dentro de uma galeria pintando com ele lá no Pavilhão das Artes, fazendo aula de pintura com ele, muito antes de entrar no universo da comunicação. Eu falei, Dito, por que você pinta parecido com Van Gogh, né? Você gosta muito da obra de Van Gogh, te inspira. Não, as pessoas realmente comparam, já me falaram isso quando ele foi pro Louvre, falaram que compararam ele lá com um impressionista e tal, mas ele falou assim, é que quando eu pintava, o sol tava torando na minha cabeça, eu ficava meio tonto. E aí, quando eu pintava, eu tava pintando o que eu tava vendo, tava tudo muito embaçado, assim. No calorão da lixeira. E aí ele tava pintando, cheio de lixeira, no bairro lixeira ali, ele pintava muito lixeira, mas era tudo muito turvo, e era o que ele via, e depois virou esse estilo, né? E aí as pessoas que comparam ele a Van Gogh, muitas não sabem dessa história, eu comecei a escrever e falar sobre isso, e hoje em dia ficam fazendo essa comparação. E aí eu coloquei o Van Gogh e uma Maria, que foi um diálogo pra ele, você acha que você gosta de Van Gogh ou não gosta? Aí ele falou assim, não, eu gosto muito, é uma grande referência global e tal. E você acha que ele, né, gostaria da sua obra e tal, e a gente entrou nessa provocação dentro desse diálogo que eu trouxe para um conto também. E aí tem um que é um pouco... Ele fala o que a propósito disso? Sim, ele gosta de Van Gogh, mas eu tenho que deixar um pouquinho de surpresa para ler, para você ler, também está curioso, né? Tá certo. E tem um que é bem interessante, que é a Suruba das Flores, né? Você já deve imaginar com quem eu tive esse diálogo. A Dia, provavelmente. Com certeza. Que foi quem trouxe um pouco mais dessa sexualidade, dessa selvageria, né? E trazer isso para uma sociedade que, ao mesmo tempo que se passava por muito conservadora, era uma sociedade Mas que engraçado essa coisa do Adi, né? A arte dele é realmente provocadora, tem todo esse lado erótico, mas não tem uma casa cuiabana, da sociedade cuiabana, que não esteja lá exibida a obra dele, né? Rompendo toda essa ideia conservadora de família e tal. Aliás, eu acho que o cuiabano não é exatamente um povo assim conservador, que a cuiabania talvez tenha alguns aspectos conservadores, mas nas relações
sociais, nas relações entre as famílias, são muito avançados. Isso. Assim, né? Eu acho que é uma fusão bem importante, porque assim, as pessoas são muito religiosas aqui, são muito sacras, boa parte das famílias tradicionais mas, ao mesmo tempo, extremamente abertas às pessoas de fora, ao mundo novo, às inovações, não é verdade? Eu acho que é a fusão perfeita do sagrado e do profano. Né? Aí pega um rasqueado, um lambadão, a galera lá na curva do rio, e depois vai todo mundo pra missa, todo mundo são as avózinhas que vão segurando a vela e se mistura. Nossa cultura sempre foi isso. Então, isso que você disse, nossa, tem muito pudor assim, são pessoas muito católicas, muito da procissão, mas ao mesmo tempo tem um mural, e ele foi um dos maiores muralistas que a gente teve, com aqueles falos enormes. Então, assim, a gente falou sobre isso, parece que é uma suruba isso aqui, é a suruba das flores. E aí ele defendia muito esse contexto, assim, a natureza é promíscua, nós somos selvagens, né? Então, assim, ele retratar aquilo na obra e as pessoas irem absorvendo aquilo com o tempo, eu achei isso muito genial da parte dele, então eu quis documentar dessa forma. E também um último capítulo sobre ele que me inspirou foi um romântico, um semântico. Né? Então ele trazia sempre essa dualidade de uma forma muito bonita, muito colorida, que eu acho que imprimiu para mim E essa dualidade nas obras também, homem e mulher, muito presente, né? Positivo, negativo, essas coisas. E isso são o que a gente tinha dito antes da rosa branca e da rosa vermelha, ao contraste, e que você já comentou em um outro momento, assim, nós somos seres iluminados, somos seres que temos ideias ótimas, geniais o tempo todo, mas às vezes a gente também é um pouco mais obscuro, é retraído, e isso faz parte de um contexto, né? Então o contraste existe porque tem a sombra e tem a luz, um existe para o outro, né? Aliás, sombra e luz é princípio básico, né, da pintura. Perfeito, perfeito, ótimo. Você também é um artista, tenho certeza, que você está trazendo observações. Eu sou um generalista. Jornalista faz isso, entendeu? Perfeito. E aí eu volto para Regina Pena, que eu entrevistei ela dentro de uma casa de repouso pela última vez, e eu acho que foi uma das entrevistas mais impactantes que tivemos, os diálogos que ela era proibida de filmar dentro daquele quartinho, que era um quarto menor que um estúdio, menor que o estúdio que a gente está gravando hoje, e que ela falava assim, fecha as janelas, fecha a janelinha ali do banheiro, fecha ali que tem um doido que abre toda hora, preciso fumar. Aí ela fumava, e eu não sou fumante, nunca fui, e ficava intoxicada com aquela fumaça, mas eu tinha que ouvir o que ela estava me dizendo. E aí eu fiz uma das perguntas que eu fiz para ela, que tinha várias pessoas davam presentes para ela porque ela estava acamada e comparavam ela com Frida Kahlo. Aí eu falava para ela, mas você gosta dessa comparação? O que você acha? Assim como eu falava com o Benedito sobre Van Gogh, porque também você gosta, tal. Os artistas são sempre comparados, mas o que você acha disso, né? Ela falou que tudo bem que ela respeitava Frida, mas Frida Kahlo era triste. Eu sou alegre. Mesmo na cama, ela lembrava sempre, e aquilo dava vida para ela, para as obras, porque ela sempre lembrava dos momentos que eu disse, como das lavadeiras e outras obras que ela trouxe, que ela era um ser humano que ela não vivia em depressão, ela teve fases, como eu disse agora, do contraste, mas que ela sempre se considerou uma mulher muito alegre, muito vívida, muito das baladas, das noites, então assim, ela trazia essa dinâmica para as obras dela. E aí eu trouxe isso do quarto, que eu falei que é um cigarro com a janela fechada aqui, dizendo de uma agonia. Negócio terrível, né? Pra mim, assim, meu corpo físico tava assim, mas eu tava ali junto com aquela fumaça dela, entrando na inspiração dela, assim. E olhando as lavadeiras, Sou Livre, que era quando ela falava que ela viajava, fechava o olho, ela viajava na imaginação, parece que ela não tava mais lá. E aí, por último, o fechamento é com Vitória Basaia, que é a bruxa das bonecas. Né? Então, assim, todo mundo, nossa, essa mulher, essa comunicadora também, que ela era comunicadora, um cabelo todo, assim, selvagem, de pé no chão, com a unha suja, no barro, transgressora também, e era vista como bruxa. Tinha muita gente que tinha medo dela, de passar na frente da casa dela, achava todas aquelas coisas que ela dava vida novamente. Uma mulher maravilhosa, maravilhosa, né? Um coração incrível. Aí é vida ao barro, terra e agonia, e recriando as criações, né? Que ela fazia esses processos de reciclagem, de outras coisas. Trabalhava muito com isso, né? Esses contos, essas crônicas, elas estão presentes nesse livro. Tem outras que vão vir depois, mas isso aqui é uma isca para a próxima obra. Olha, maravilhoso. Quem está nos assistindo, não deixe de... Como é que acha o livro, hein? O livro tem pontos físicos de venda, que é o Chapeleiro, que é um café que tem aqui no centro de Cuiabá. Aí tem lá o Raro Ruído, que é do lado do FMT, na Rua 1 ali. E tô levando agora
livro para Chapada dos Guimarães, né? A partir de amanhã as pessoas já podem encontrar também na Rua Antiga, que é um sebo bem legal lá de Chapada dos Guimarães. Internet, vendendo Tem na internet também, pelo meu site mirela.eco.br, meu livro, e eu envio. Vou repetir, mirela.eco.br. Isso. Tá? Esse eco é de quê? De ecologia e também de eco. Tá bom. Mirela.eco.br, na internet você consegue adquirir o livro das mortes, que na verdade é um grande livro da vida, né? Ou um pequeno grande livro, né? Que fala sobre a vida das pessoas, né? Em formato de crônicas e tal, bem interessante. Inspirador isso, hein? Essas páginas de silêncio é interessante, eu quero que você comente comigo depois o que você achou, porque apesar de serem poucas páginas, são páginas impactantes, assim, você já... Eu já percebi que a leitura e a ideia de você ter o espaço para você escrever, desenhar, pintar, entre uma crônica e outra, entre um conto e outro, é também um espaço de reflexão, né? Isso. É um espaço de você absorver aquilo que foi escrito, né? Eu te falo que são páginas de silêncio. De silêncio. Boa definição, né? Porque o silêncio sempre é muito revelador para a gente. Isso, né? Porque eu falo que às vezes nem sempre eu trago o verbo, mas sempre trago sentido, né? Que aquilo faz sentido dentro da dinâmica. Muito legal. Gente, nosso tempo, infelizmente, está acabando, passou voando. A Vanessa é maravilhosa. A Vanessa, que é minha produtora, Vanessa Araújo, jornalista em São Paulo, vivenciando lá uma experiência de construção da carreira de jornalismo, ela é muito focada no que ela quer. E ela sempre sugere assim, um tanto de perguntas, porque ela pesquisa antes para poder fazer essa produção bem feitinha, ela é muito profissional. E assim, eu não aproveito muito, né? Acabo que eu olho alguma coisa, me inspiro, mas a conversa é que acaba definindo, né? Mas, de qualquer maneira, acho que eu vou te mandar as perguntas para você responder, para a gente publicar aqui no site Nossa República, né? Para as pessoas acompanharem mais, né? Terem uma noção melhor do que é o livro, porque as perguntas dela são muito pertinentes. Gente, Nossa República vai ficando por aqui. Você quer fazer mais alguma consideração, Mirela, antes de eu fechar? Eu vou agradecer mais uma vez por esse espaço. É muito raro ainda, é muito raro espaço que a gente consiga trazer tantas reflexões sobre a nossa cultura, a nossa história. Você está de parabéns, é um espaço maravilhoso. Eu assisti outras entrevistas, fiquei impressionada. Então, você é um grande comunicador e jornalista. Muito obrigada por fazer também isso. Não só por ser seu trabalho, mas porque é um jornalista muito consciente. Eu acho que a população mato-grossense e quem quiser conhecer um pouco mais do que a gente vive aqui, te acompanhar realmente é um grande privilégio. Obrigado, obrigadíssimo. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante e tão interessante como foi essa com a Mirela Duarte. Conto sempre com a sua audiência.